245 metros abaixo da superfície congelada do Mar de Barents, dentro de um cruzador de guerra afundado que servia de túmulo para 60 tripulantes britânicos, havia 465 barras de ouro soviético guardadas há 4 décadas no escuro e no frio. A agência de inteligência britânica sabia, o governo soviético sabia, e durante 40 anos, ninguém no mundo conseguiu tocá-las. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir como um mergulhador autodidata de Yorkshire entrou nesse navio afundado no Ártico, tirou o ouro de dentro de um compartimento blindado submerso e saiu com uma das maiores fortunas já recuperadas do fundo do oceano. Precisamos voltar ao 28 de abril de 1942. A Segunda Guerra Mundial estava em seu momento mais brutal. A Alemanha controlava a maior parte da Europa. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas precisava desesperadamente de equipamento de guerra que não conseguia produzir em quantidade suficiente. Os Estados Unidos estavam fornecendo esse equipamento como pagamento aliado, mas precisavam de garantias reais. O governo soviético decidiu mandar ouro físico, em barras, transportado pelo mar. A rota era conhecida como Portão do Inferno. Partindo de Murmansk, no extremo norte da Rússia, os comboios aliados cruzavam o Ártico em direção à Grã-Bretanha. 2.000 quilômetros de oceano congelado, com tempestades violentas, icebergs e submarinos alemães em patrulha constante. Com 465 barras de ouro no porão de munições, cruzar esse trajeto era uma missão de risco absolutamente calculado. O navio de Sua Majestade Edinburgh era um cruzador ligeiro, saído dos estaleiros em 1938. No porão de munições, dentro de 93 caixas de madeira, 4 toneladas e 570 quilogramas de ouro soviético eram transportados como pagamento ao Tesouro Americano por armamento de guerra. O valor em 1942 era de 1,5 milhão de libras esterlinas, o equivalente a mais de 200 milhões de dólares em valores de hoje. No dia 30 de abril de 1942, 2 dias após deixar Murmansk, o navio de Sua Majestade Edinburgh foi atingido por torpedos de um submarino alemão. O primeiro torpedo destruiu a popa. O segundo acertou a proa. 840 homens foram retirados, mas o Edinburgh ainda flutuava. Tentaram rebocá-lo de volta a Murmansk sem sucesso. No dia 2 de maio, contra-torpedeiros alemães atacaram o comboio. O Edinburgh, impossibilitado de navegar em linha reta, girava em círculos usando o que restava de seus sistemas de propulsão. Mesmo assim, seus canhoneiros conseguiram acertar e inutilizar um contra-torpedeiro alemão. Um terceiro torpedo atravessou o casco definitivamente. Para impedir que os alemães capturassem o navio e seu cargueiro de ouro, o contra-torpedeiro britânico Forsyth foi ordenado a torpedeá-lo. O Edinburgh afundou. Junto com ele, as 465 barras de ouro soviético desceram para 245 metros de profundidade no Mar de Barents. Em 1954, o governo britânico contratou a empresa Risdon Beasley para uma primeira tentativa de recuperação. A operação foi abortada por tensões diplomáticas entre britânicos e soviéticos. Em 1957, o local do naufrágio foi declarado túmulo de guerra, designação que tornava qualquer intervenção intrusiva não apenas diplomaticamente sensível, mas eticamente carregada. Os corpos de 60 tripulantes britânicos ainda estavam lá dentro. Keith Jessop era um mergulhador britânico de Yorkshire que havia construído a própria carreira de recuperação submarina a partir de décadas de trabalho em destroços ao redor do mundo. No Arquivo Público de Londres, Jessop descobriu o relatório do almirante sobre o afundamento, com as coordenadas aproximadas da posição final do cruzador. Pescadores noruegueses da região relatavam que suas redes estavam sendo retidas por um objeto enorme no fundo do oceano naquela mesma área. Jessop cruzou os dados e começou a preparar a operação mais ambiciosa de sua carreira. Em abril de 1981,
Após conseguir o acordo tripartite entre o governo britânico, o governo soviético e sua empresa Jessup Marine, o navio de pesquisa Damtor partiu para o Mar de Barents. Em 10 dias de busca, usando sonares de alta potência, a equipe localizou o Edinburgh a 245 metros de profundidade, na posição 72 graus norte e 35 graus leste. Um veículo de operação remota foi enviado para filmar os destroços em detalhe. O Edinburgh estava intacto e reconhecível. De volta a Londres, o projeto usou o navio de Sua Majestade Belfast, navio irmão do Edinburgh, que sobreviveu à guerra e está hoje ancorado no Tâmisa como museu, para obter os planos detalhados do compartimento de bombas e das grades onde o ouro havia sido guardado. Com esses planos foi construída uma réplica em escala do navio para familiarizar os mergulhadores com as passagens, os compartimentos cobertos de silt e os riscos dos tanques de combustível. Os desafios eram extremos: águas árticas a 1 grau Celsius, vendavais de força 8 e 9, blindagem de aço de 10 centímetros a ser perfurada, o respeito ao túmulo de guerra e pressões esmagadoras de aproximadamente 24 atmosferas. Os mergulhadores de saturação vivem por semanas dentro de câmaras pressurizadas, mantidas na mesma pressão do fundo onde trabalham. Qualquer descompressão incorreta resulta em embolia, paralisia ou morte. As caixas de madeira, onde o ouro fora embalado, haviam se desintegrado. As barras estavam enterradas no sedimento do fundo do porão, misturadas a lama e combustível acumulados em 4 décadas. Os mergulhadores usavam bombas de sucção para remover o silt e as próprias mãos enluvadas para apalpar o fundo até tocar o metal. Cada barra encontrada era colocada numa rede de içamento que subia ao navio. A bordo, representantes da seguradora soviética registravam cada barra com um número de série. O trabalho era feito 24 horas por dia em turnos alternados. A operação atingiu uma taxa de recuperação de 93%, sem nenhum ferido. Foram içadas 431 das 465 barras originais, 5.129 quilogramas de ouro soviético. A operação foi encerrada em outubro de 1981 devido ao esgotamento da equipe e à deterioração das condições árticas. As 34 barras restantes continuam no fundo do Mar de Barents, dentro de um navio que ainda é túmulo oficial de guerra. O ouro foi dividido conforme o acordo tripartite. As barras soviéticas foram enviadas para ser avaliadas pela casa Rothschild e Filhos de Londres, para atender aos padrões do mercado internacional de ouro. 40 anos depois de ser enviado como pagamento de guerra, o ouro soviético finalmente chegou ao seu destino, com um longo desvio pelo fundo do oceano. Keith Jessup, o mergulhador de Yorkshire, que ninguém apostava, tornou-se milionário. A imprensa chamou a operação de o salvamento do século, e a rainha Elizabeth II, em visita ao Banco da Inglaterra anos depois, foi apresentada a uma barra especial de ouro com uma nota discreta, recuperada do navio de Sua Majestade Edinburgh. Há histórias que passam por todos os arquivos da guerra, por todos os acordos diplomáticos e por todos os limites da engenharia humana antes de finalmente chegarem ao fim que merecem. Essa é uma delas. Se esse conteúdo te prendeu do início ao fim, compartilha com alguém que ainda acredita que a ficção é mais incrível que a realidade.